Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. O tema de hoje vai ser Seja Você. Bom, eu tava rezando aqui e eu tava junto com a oração. Eu tinha deixado algumas músicas tocando, né? E aí começou a tocar uma música que eu já conhecia. E a música me tocou e confirmou um ponto que eu estava lendo na semana passada num livro. E tudo foi se encaixando. E aí, senti que era para falar aqui agora mesmo com vocês. E aí o lance é o seguinte. Bom, lá no livro diz assim que Deus ele nos chama à santidade. O livro chama Abandono à Divina Providência. Não consigo lembrar agora o nome do autor. E o livro não está perto de mim, então não dá para poder falar, né? O nome do autor. Mas aí tá. E lá diz assim, que o caminho da santidade, a convite de Deus é que todos nós sejamos santos, mas cada um trilha esse caminho de forma diferente. Porque cada um tem suas características próprias, tem a sua vida própria, que é diferente da vida das outras pessoas. E aí nessa vida diferente é que Deus age. Lá o autor fala, né, que a gente tem um mínimo, que a gente precisa viver para o caminho da santidade. Esse mínimo que a gente precisa de fazer, esse mínimo é o mínimo comum, que é fugir do mal, seguindo as orientações do Senhor, né, que são os 10 mandamentos, aquilo que Jesus nos ensinou. Viver a oração, né? Rezar, buscar a Deus, rezar. A oração comunitária, a missa, o culto e a oração pessoal. Buscar a Deus e fugir do mal, a princípio. Mas, ainda além disso, a gente tem a nossa vida, nossas condições de vida. Deus ele nos chama a evangelizar onde que a gente está, na condição que a gente está. Então, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu floresça onde Deus me plantar. Então, se você está aí agora, num bairro de periferia ou no centro, se você vive numa comunidade, ou se você está nos ouvindo, né, agora, está nos ouvindo de um bairro diferenciado, um estilo de trabalho, você mora no trabalho, talvez, no lugar onde você trabalha, não sei. Independente do lugar onde você está, é aí que Deus ele quer te chamar a começar o caminho da santidade ou a continuar, se esse convite você já recebeu, já aceitou há um tempo atrás. E é nesse sentido que ele fala, o autor fala, né, que é na nossa condição. E dentro da nossa condição envolve aquilo que nós somos. E aí entra a letra da música. É o que nós somos. Quem somos nós? Deus ele chama cada um de nós de um jeito diferente. E a nossa história, é na nossa história que ele nos fala. Essa história da nossa vida, né? As experiências que a gente viveu de vida e também de pecado. Toda essa experiência que a gente viveu, Deus ele pode usar para falar com a gente e elas podem servir para esse caminho de santidade nosso. E, além disso, para a gente evangelizar, aí entra os testemunhos dos santos, das pessoas à nossa volta sobre a vivência cristã. E aqui eu lembro de um amigo meu, que ele viveu no tráfico de drogas, ele viveu como traficante, até mesmo usuário de droga, foi preso e foi para a clínica, fugiu de clínica de reabilitação, mas depois voltou. E Deus ele transformou a vida dele dentro da clínica. E ele partilha isso hoje, dando um testemunho dele, né, sobre aquilo que a droga fez na vida dele, na vida dos amigos dele que ele perdeu, e como que Deus cuidou dele,
transformou a vida dele e está mudando, está cuidando da vida dele. E aí assim, Deus ele pode usar a nossa história de dor, de pecado, para transformar a gente e assim, através disso, a gente pode evangelizar. E aí, a música fala o seguinte: seja você. Não vale a pena tentar ser outra pessoa. A vida é curta para viver assim à toa. Você vai se frustrar. Seja você. Mesmo que o seu jeito de ser aos outros incomode. Não queira agradar tentando ser o que não pode. Você só vai se machucar. Não se esqueça que está num processo. Cuidado então com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não um ator. Por isso ria, cante, chore. Viva a vida, não demore. Para que se preocupar com o que vão pensar, se no final o caso é entre você e Deus? Seja você. Não se esqueça que você está no processo. Cuidado então com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que você ainda não é. E aí a gente avança. Você é mais que um profeta, poeta. Você é mais que um poeta. Sua missão é ser profeta. Mas só palavras não vão te ajudar. Quando com Deus se encontrar, a sua atitude é que vai te salvar ou te censurar. Seja você, pois Deus te vê. Mas quem é você? Essa música chama Seja Você e é do grupo da Confraternidade O Caminho. E aí voltando aqui no nosso ponto, né? Deus ele usa de cada um de nós no particular. Nosso caminho de santidade é na nossa particular, na nossa história. Deus ele pode falar através de nós, pode falar conosco através da nossa história. E quem somos nós? Nós temos nossos gostos, nossas preferências, os nossos talentos. Nós temos aquilo que a gente carregou de história, que a gente aprendeu com a nossa família, com aquelas pessoas com quem a gente conviveu, e aquilo que a gente trouxe de nascença, e aquilo que a gente desenvolveu nas nossas experiências pessoais. Tudo isso juntando, tudo isso que meio que preencheu o nosso coração, nos preencheu, tudo isso diz daquilo que nós somos, de quem nós somos. E o que nós somos, quem nós somos, se atualiza no nosso dia a dia. Por quê? Cada dia a gente vive experiência nova e cada experiência tem o potencial de ser transformador na nossa vida. Ou seja, pode mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E essa mudança muda aquilo que a gente é. Logo, aquilo que a gente é hoje pode não ser aquilo que a gente já foi lá atrás. Quem a gente já foi. E aí, nesse sentido, a gente precisa reconhecer essa atualização que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, nessa atualização também entra Deus. Deus, ele quer cuidar de nós, quer usar de nós também para tocar as outras pessoas. E no tocar as outras pessoas, aqui entra a nossa história, a forma como que a gente vai falar. A gente pode dar um testemunho da nossa vida. E Deus ele vai usar de cada um de nós, na nossa particularidade. Lembrando que a gente tem o nosso mínimo que a gente tem que fazer, né? Que é fazer o bem, fugir do mal. Viver as orientações que Jesus nos ensinou, né? Os 10 mandamentos, as outras orientações que Ele nos deu através do Evangelho. Então a gente tem que buscar a Deus na oração, na palavra e na oração cotidiana, né?
comunitária, né? No culto, na missa e também no nosso lado pessoal. Mas ir para além disso. Deus, ele vai falar conosco, ele vai nos ensinar, ele vai nos convidar, vai nos chamar a dar passos novos rumo à santidade na nossa vida, no nosso dia a dia, na realidade onde que a gente está vivendo, seja no trabalho, seja no estudo, seja nos dando inspiração para ir em lugares diferentes, e nesse lugar diferente ele pode falar conosco. Tudo isso vai ser particular de cada um. É você e Deus. E é nesse sentido que a gente é convidado a viver 2 pontos a princípio. Um é enxergar Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, buscar a Ele, enxergar a Ele e escutar Ele na situação que a gente está vivendo, nossa particularidade, né? E ao mesmo tempo também viver aquilo que nos é ordenado, meio que assim, aquilo que a gente precisa, que é o mínimo, que é isso, né? Viver os mandamentos, buscar a Deus e fugir do mal. E aí, vivendo isso, vivendo também os chamados, as missões que Deus vai nos convidando a vivenciar, a fazer ao longo da nossa vida, no particular também, tudo isso vai fazer parte dessa caminhada rumo à santidade. E aí, a Santa Teresa d'Ávila, ela coloca, junto também em São João da Cruz, uma análise mais ou menos por alto sobre o que seria o caminho da santidade, meio que divide mais ou menos em etapas o caminho da santidade. Isso tudo ela escreveu no livro Castelo Interior, ou Moradas Interior. E nele, né, e através disso tudo, ela meio que fala assim, ela percebeu, né, que a caminhada para a santidade é um caminho ao mesmo tempo rumo a Deus, mas também um caminho interior. O que seria interior? É um caminho que a gente vive de intimidade com a gente mesmo e com Deus. Como que seria isso? A gente vai em direção à nossa essência. Deus nos criou. E na nossa essência, Deus ele colocou parte sua. Quando a gente é batizado, é o Espírito Santo que entra no interior da gente. E ao encontro com esse interior, com o Espírito Santo, é que a gente vai conseguir viver esse caminho da santidade. E aí, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai procurando a intimidade com Deus na oração, vai escutando, vai vivendo a palavra, vivendo os ensinamentos dele, vivendo os mandamentos, vai trilhando esse caminho, Deus ele vai nos mostrando cada vez mais quem somos, o nosso interior, ele vai nos revelando aos poucos aquilo que a gente não via, que a gente fazia, que a gente faz, que a gente fazia, que não está fazendo bem pra gente. Ele vai nos mostrando quais são as nossas fraquezas. Tudo aquilo que a nossa fraqueza pode nos levar a pecar, onde que a gente está agindo errado, os nossos pecados também, né? Ele vai nos mostrando. E aí, cada vez mais ele vai nos dando oportunidade para que a gente busque mudar, busque melhorar com a ajuda dele. E aí, eu vou até acrescentar um ponto de uma experiência que eu tenho vivido há pouco tempo, né? Deus ele tem mostrado, né, para mim, coisas que eu não percebia minhas. Por exemplo, sentimentos com relação a algumas pessoas que vêm do nada, com sentimentos estranhos, que antes eu simplesmente pegava e ignorava ou jogava e reprimia aquele sentimento, né? Mas hoje ele me convida a entregar para ele. Tava servindo um encontro daqui da minha paróquia, né? Da minha paróquia não, da minha cidade, na verdade, da igreja.
E aí, nesse encontro, eu encontrei uma pessoa e essa pessoa me trouxe um sentimento estranho, ruim. De estar perto dela, tanto perto dela, eu me senti extremamente incomodado. É o sentimento que aqui a gente chama de ranço. Tipo assim, me senti incomodado com o jeito dela agir. E aquilo tudo me trouxe um sentimento estranho, que eu reconheci que aquilo poderia, no futuro, se eu deixasse alimentar aquilo, me trazer dificuldade para conviver com aquela pessoa. E aí, no meu coração, eu só senti Deus falando comigo: entrega para mim. E aí eu fiz. Rezei e fui entregando. Senhor, eu entrego esse sentimento. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se ele condiz com a realidade de que realmente essa pessoa, ela não está sendo uma pessoa muito boa, que ela não está vivendo uma vida muito legal, isso está me incomodando, ou se é só coisa da minha cabeça mesmo. Eu te entrego tudo isso, eu consagro essa pessoa nas tuas mãos, Senhor. Cuida dela, cuida também do meu coração, Senhor, desse sentimento, me cura, me liberta e tal. E aí, à medida que eu fui rezando no meu coração, o sentimento foi cada vez diminuindo mais, cada vez mais diminuindo, até que chegou um ponto que eu não senti mais nada. E eu vi aquela pessoa de novo e não senti nada. E aí, nesse sentido que Deus, ele me mostrou algo que estava acontecendo e eu não estava percebendo antes, que eu não percebi antes. É isso que acontece no nosso caminho, com a nossa intimidade com o Senhor. À medida que a gente vai permitindo, né, Deus ele falar conosco, que a gente vai buscando Ele, mais fácil vai ficando pra gente identificar qual que é a voz dele. O que Ele nos ensina a fazer em cada situação. E a gente vai dando permissão, né, pra gente mudar. A gente vai podendo mudar, né, nesse sentido. E é isso que é o convite de Deus para nós. Que nós busquemos a nossa essência, que é Ele, busquemos a nossa vocação, que é o sonho que a gente tem no mais íntimo do nosso coração, daquilo que a gente quer ser, e é um sonho junto com Ele. Esse sonho mais íntimo do nosso coração é algo que vai fazer bem para a nossa vida e vai fazer bem para as outras pessoas. E nesse sentido, é que está a nossa vocação. A vocação é um sonho que foi sonhado junto com Deus e que foi plantado no nosso coração, lá no íntimo da gente. E a gente só vai conseguir entender isso, identificar isso, à medida que a gente for buscando se conhecer. E nesse se conhecer é que a gente vai poder conseguir dar permissão também para Deus cuidar da gente e da gente conseguir se tornar uma pessoa melhor e encontrar esse caminho. Deus ele te convida cada um de nós a vivermos esse caminho para a santidade na nossa realidade, com os nossos talentos, com os nossos sonhos, com os nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente vivencia. Como diria Carlo Acutis, nós não devemos ser fotocópias, porque devemos ser únicos. Deus ele nos fez únicos, e sendo únicos, é aí que nós devemos ser santos. Que Deus abençoe muito você e a gente se vê no próximo episódio. Se você gostou desse episódio, está gostando do nosso podcast, te convido a compartilhar com seus amigos. Compartilhe com seus amigos. Na plataforma onde que você nos escuta, se você tiver a opção de seguir a gente, de se inscrever, se inscreva. Siga a gente. Ative a notificação, né, se na plataforma, se você está nos acompanhando, para que você tenha acesso aos novos episódios que a gente vai lançando. E também siga a gente no Instagram, né? O Instagram que está aí na descrição.
Que é isso. Que Deus abençoe muito todos vocês. Deus abençoe a caminhada. Rezem por nós, que nós estamos rezando por vocês. Deus abençoe muito todos vocês e até o próximo episódio. Até mais. Falou, com Deus. Tchau.